Vamos lá. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Vamos falar um pouquinho de realidade virtual. Quanto de vocês já assistiram através de óculos, cardboard, realidade virtual? Levanta a mão. Caramba, tô frito então. Que bom. Eu pergunto isso pelo seguinte: é muito difícil conversar de realidade virtual com quem nunca teve experiência com realidade virtual, porque é algo muito é um processo imersivo e é uma experiência única. Eu acho que é meio assim, é que nem você querer ensinar alguém a andar de bicicleta. Não tem muito um processo ou uma lógica, a não ser você colocando a pessoa e ela andando de bicicleta. Não dá para falar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. A gente ainda até fala, precisa ter equilíbrio, precisa ter velocidade, mas eu acho que para aí. Sou Guilherme Campos, sou CEO e co-fundador da Bitcorp VR. Eu gostaria de chamar aqui no palco duas pessoas. A Bitcorp, quando começou, essas pessoas foram fundamentais e nos ajudaram muito, que é o Thiago e o Douglas da 360 Vision. Pode vir aqui os dois. Por favor, palmas. Prazer ter vocês mais uma vez. Para iniciar, eu vou pedir que o Thiago já se apresente e já fale um pouquinho desse universo, de como surgiu a realidade virtual. Alô, boa tarde. A gente foi convidado pelo Guilherme para participar dessa apresentação e é uma honra, né, a gente estar aqui porque a 360 Vision ela nasceu aqui na Campus Party. Há 3 anos atrás a gente viu pela primeira vez o Oculus Rift em experiências de montanha-russa, acho que muitos de vocês viram isso. E no ano seguinte, a gente viu uma startup, que é a própria Binóculos, né, de Curitiba, mostrando essa experiência com o celular. Então, assim, a gente já tinha mobilidade e tinha esse celular no bolso da pessoa, né, do espectador. E a gente sabe que as pessoas elas trocam os celulares a cada 1 ou 2 anos. Então, quem tem as pessoas que vão estar se adaptando inicialmente são as pessoas que têm interesse. Bom, passou-se algum tempo, a gente voltou com essa ideia na cabeça e, de repente, a gente viu, fomos pesquisar e a gente viu a Google envolvida muito fortemente, né, nessa frente. E com um dispositivo que era totalmente low cost, né, ele era muito barato e ele era completamente artesanal. Você precisava de um ímã, 2 lentes e papelão para trabalhar com o celular. A gente falou, pô, a Google está trabalhando nisso. E, se você parar para pensar na história desse ressurgimento do VR, realidade virtual não é novo. É uma tentativa, nos anos 80, de ser emplacada. Nintendo veio com Virtual Boy e teve, assim, não foram para frente por conta de tecnologia. E, de repente, apareceu um rapaz. Acho que isso daí é uma fábula de internet. Muitos de vocês devem saber que é o Paulo Luque, criou o Oculus Rift a partir de uma tela de celular, colocou num crowdfunding no Kickstarter e criou uma comunidade de desenvolvedores para se trabalhar com realidade virtual. Bom, daí para frente, passando bem para frente, Facebook comprou essa empresa, criou assim uma revolta assim na comunidade, né, que era open source e tal. Só que isso foi bom, porque isso levou a tecnologia para um outro patamar. Por conta disso a gente está falando de realidade virtual hoje aqui. E logo, depois assim, o Facebook comprou isso porque ele quer colocar isso num ambiente de redes sociais, para as pessoas interagirem e levar para o próximo nível o relacionamento de redes sociais. Não só o Facebook entrou nessa, outros players gigantes. A Google, no caso, eles desenvolveram esse papelão com 2 funcionários utilizando o tempo ósseo dele lá, que era... Eles trabalham no sistema de 70%
projeto, 20% algo relacionado ao projeto e 10%, né, fiquem à vontade para criar. E foi aí que eles criaram um dispositivo que massificou. Eles apresentaram 2 anos atrás. Não era algo homologado, assim, tipo, eles não falavam, a gente está trabalhando com isso. Se você fosse perguntar para eles, falavam, não, é teste. Só que o que aconteceu? O mercado, em 2 anos, houve um boom. Tipo, a Google, há 2 semanas atrás, ela criou uma vice-presidência e falou, agora a gente trabalha com isso. E 1 semana atrás disso acontecer, na CES, que ocorreu agora em janeiro, que a grande estrela foi realidade virtual e especificamente o Oculus Rift foi lançado em pré-ordem, né? Tipo, então, passou-se 1 semana e os caras falaram, não, a gente faz isso. O Oculus Rift trabalha junto com a Samsung, ou seja, eles já estão trabalhando em conjunto. E a Samsung tem uma grande vantagem, mobilidade, tipo o mobile, que você pode levar a realidade virtual para onde você quiser. Então, assim, existem frentes. O Oculus Rift já não só o Oculus Rift, mas o HTC, outras empresas, várias empresas estão surgindo, né, várias startups. Você trabalha com o dispositivo ligado no computador e aí você tem um poder de processamento muito maior. Bom, enfim, essa foi uma introdução de como esse alvorecer da realidade virtual, que é uma coisa que a cada semana aparece novidades. Se você acompanhar, isso tem muito a ver com o movimento Makers, que 80% das pessoas que têm trabalhado com isso, elas produzem suas próprias ferramentas, com impressoras 3D, no caso GoPro ou outras opções, e muitas empresas estão começando a entrar cada vez mais assim seriamente. Tipo, a Nikon lançou uma câmera, a Kodak lançou uma câmera. Se vocês olharem para onde vocês olharem, vocês vão ver que tem onde vocês empregarem essa tecnologia de realidade virtual, que o Guilherme vai estar dando andamento. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Thiago. No início eu perguntei para vocês quantos de vocês já tiveram contato com realidade virtual. Quantos de vocês já fizeram algum tipo de captação em 360? Sim. Nós estamos num palco de empreendedorismo, né? E eu acho assim, é um dever, é uma obrigação e a forma como eu vejo. Nós estamos diante de uma das maiores oportunidades de negócio nos próximos 10 anos. Como tem muita gente aqui que já teve a experiência de colocar o óculos, não estou falando de fazer realidade virtual ou de captação 360 live action, mas que colocou, talvez vocês compactuem dessa ideia, que quando eu coloquei o óculos a primeira vez, a sensação que eu tive era de literalmente um novo mundo, de algo muito e muito poderoso. E de verdade, isso todos os dias me assusta. Talvez porque eu tenho filha pequena. É algo maravilhoso. E como negócio, eu venho, voltando só um pouquinho à minha apresentação, que eu acabei nem me apresentando direito. Eu venho do mercado publicitário. Eu fazia filmes que hoje eu já chamo de modelo tradicional, convencional. Que uma vez que você passa a fazer 360 e olhar pelo óculos o seu material e compartilhar e conversar isso com as pessoas, essa é uma segunda sensação que eu tive. Que era algo meio bobinho fazer publicidade comercial para a TV. Ainda faço isso, né? Mas o foco, e essa foi uma decisão que eu tomei há poucos meses, talvez 6 meses atrás, é que eu abandonaria, de certa forma, o convencional para fazer algo novo. Eu vejo a realidade virtual e o 360 como uma oportunidade única. Eu acho assim, eu preciso agradecer muito essa oportunidade. Porque quantas vezes, enquanto eu fazia publicidade, ou ia no cinema, eu sentava lá e via os filmes, assistia os filmes, e as pessoas estavam anos e anos à minha frente. E o meu caminho para percorrer e para chegar naquela maturidade, naquela perfeição, era algo enorme, distante.
e me sinto presenteado com a realidade virtual, porque hoje todo mundo aqui, eu e vocês, e quem não está aqui, começamos o processo de igual para igual. É meio que uma guerra, a batalha do ouro, né? Todo mundo, a corrida do ouro, todo mundo correndo atrás dessa oportunidade. Porque para a gente iniciar, não existe linguagem. É que nem no cinema. Essas são fotos do que representa para mim. Esse sentimento, isso aqui é minha filha aqui embaixo. Eu só tirei a foto e nunca mais coloquei isso no rosto dela. Me assusta muito as crianças, as pessoas mais, não é adolescentes, mas principalmente as crianças, a receptividade, a familiaridade que ela trata e coloca o óculos, parece que nasceu com o óculos. Nasceu com o óculos. Isso é realmente algo um pouco assustador, né? Toda e qualquer narrativa é uma forma de inserção à imersão. Como eu entendo isso? Isso meio que vem, eu imagino que a imersão já está na vida da gente, tirando a parte da tecnologia, do que agora eu posso fazer com que vocês mergulhem no meu sonho ou na minha viagem. Hoje a gente vai descobrir linguagens e modelos de fazer isso. Mas até então isso era totalmente individualizado. É até aquela coisa que quando algumas pessoas passaram por essa experiência, você está no colegial e tem aquela coisa do amor platônico e tal. Isso é uma imersão. Isso é a tua viagem, se sentindo naquele lugar, com aquela pessoa, daquele jeito e tal. Então a imersão, ela está presente na gente, nos nossos sonhos, e chegou a grande ferramenta. O cinema, a televisão, já eram fontes narrativas de imersão, cada uma do seu jeito. Elas contavam histórias, elas te colocavam dentro de histórias, mas não na proporção que é a realidade virtual, né? Tecnicamente, ela é sensação mais do que tudo, dentro de um ambiente 100% construído na computação gráfica, no CGI, mais ainda, porque você cria todo um cenário que você conta a sua história e que você coloca esse espectador. Mas também no vídeo 360, porque um comercial de TV, um filme, tudo é manipulado, arquitetado para que aquela história se conte. Desde a escolha lá do seu ator, do figurino, da locação e tal. E no vídeo 360 a gente continua brincando com essa narrativa. O que muda é o modelo. Gravando o vídeo 360, eu vejo o seguinte. Quando você é um diretor de cena, você pensa ali no quadro, nos cortes e tal, e você vai seguindo aquela linha. Quando você começa a rodar filme 360, você precisa ter uma arquitetura mais de um diretor de teatro do que um diretor de filme. Porque as coisas acontecem e você não tem o controle para onde essas pessoas vão estar olhando. Existem estudos, todo mundo correndo atrás dessa narrativa e de inteligências que façam com que você consiga corrigir ou colocar a pessoa diante do que você queira que ela objetivamente olhe e sinta. Mas o que a gente tem até então é a pessoa olhando para onde ela quer. Uma primeira ferramenta que surge, na verdade não é uma primeira ferramenta, uma primeira forma de você tentar ter um pouco o controle da situação é pelo som. Se a gente ouvir um som de uma correria, de uma gritaria, um trem, uma bomba que explode, é muito possível que o ser humano ele olhe e trate aquilo ali como um ponto de referência, mas não é 100%, você não tem essa garantia.
talvez uma das linhas que a gente venha a caminhar é de uma inteligência, de algo mais gamificado, faseado, que você vai jogando para situações e que após um ponto de fuga, um ponto neutro, você já venha para um suposto corte, enfim, é uma coisa que todo mundo ainda está pensando e tentando fazer. Então, retomando, realidade virtual é imersão, sensação, interação dentro de um ambiente 100% construído. Tem algo excelente que a realidade, os óculos trouxeram também. Você pode jogar à vontade. Elas parecem inofensivas. É a minha mulher e a minha filha. Mas são um terror quando estão brigando e aquela coisa, e tira a fralda e não sei o que, blá blá blá. Parceiro, a invenção do óculos, eu agradeço a Deus. Que eu coloco o óculos, coloco o fone, o pau pode quebrar, a fralda, Bepantol, isso, aquilo. Eu tô aqui, ó. Não me atrapalha não, tô trabalhando. Zuckerberg, um dos maiores apoiadores, financiadores da realidade virtual, em conjunto com outros grandes grupos, Google, blá 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 blá, nos diz que a realidade virtual, nós estamos fazendo uma aposta de longo prazo, que a realidade virtual e aumentada vai se tornar uma parte da vida diária das pessoas. Compactuo e tenho certeza e reafirmo que eu concordo com isso. E é por isso que eu falei até para vocês dessa questão de como tratar a nova tecnologia, de como tratar a tecnologia, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, e eu vou falar, eu arrisco dizer que eu ainda tenho uma divergência com o Zuckerberg, porque eu não acredito nessa questão de longo e nem médio prazo. Eu tenho convicção que esse ano começa até por uma expertise de mercado. Eu já tenho visitado agências, a gente já tem clientes, e você começa a ver que não é só mais o despertar, aquela coisa da curiosidade, mas que efetivamente as pessoas querem partir para um novo modelo de negócio, um novo modelo de conteúdo, né? Para falar como fazemos VR, eu chamo o Douglas. Bom, deixa eu me apresentar, né? O rig, por exemplo, existe rig. O rig que eu falo é a base que encaixa as câmeras. Esse rig tem vendendo, tem disponível no mercado, mas assim, boa parte das pessoas que estão trabalhando com... Aquele lá é outro rig também, é de outro estilo de rig. As pessoas que estão trabalhando com a captação de vídeo 360, a maioria, eles fazem os seus próprios rigs para tentar resolver certos problemas de ponto cego na captação. Eles são emparelhados por controle, né, da própria GoPro, de modo que eu consiga recar ela ao mesmo tempo, simultaneamente. Só que assim, como o Guilherme falou, é um negócio que todo mundo começou do zero, né? Agora todo mundo começou do zero. E tipo assim, a gente mesmo que veio aqui para campus, a gente não achava, por exemplo, a gente agora está vendo que está tendo um problema aqui na campus de Wi-Fi. Tem muito Wi-Fi aqui e ela interfere. Então a gente está tendo que dar um jeito de solucionar essa captação, que assim, que é uma coisa que também... Ainda bem que não tem cliente aqui fazendo a conta, né? Senão a gente tá ferrado. Mas a gente consegue, né? Tipo, no caso eu consegui improvisar e ela tá captando normal.
Depois da captação, os vídeos, né, que são, no caso aqui são 7 câmeras, mas aquela lá são 6 câmeras. Os vídeos a gente entra na fase de pós-produção, que aí a gente entra num processo que fala de costurar. A gente pega todas as imagens e ela costura literalmente mesmo, uma imagem na outra, de modo que ela vire uma imagem aberta, como se fosse uma malha aberta de uma esfera. Essa malha, tipo, todos os pontos de interseção de um vídeo para outro, por enquanto, né, o software que a gente utiliza, ele tem que ser meio manual mesmo, a forma de costura mesmo. Só que a gente sabe que no mercado também eles estão utilizando lá fora, que já está mais evoluído que aqui, esse lance dos vídeos 360, eles utilizam muito o software NUC, que não foi feito para esse tipo de captação, mas que encaixou perfeito na produção do vídeo. Isso sem contar, né, também que o NUC, ele facilita também o recurso de você conseguir agregar ao vídeo 360 o efeito de estereoscopia, que é o chamado efeito 3D. Então, só que é claro, se você for fazer essa captação, você vai ter que ter em cada lado da câmera 2 câmeras para captar o olho direito e o esquerdo. E aí depois você consegue fazer esse efeito de estereoscopia, trabalhar bem esse efeito de estereoscopia no NUC. Outro recurso também que está sendo utilizado dentro do NUC é você poder conseguir inserir também animações 3D dentro de vídeos 360. Então você consegue visualizar coisas 3D dentro de um ambiente virtual, um ambiente irreal, né? Real no mundo virtual. Outras áreas, né, que estão se utilizando muito na área de VR é a área de game, né? Que é a área que está alavancando bastante essa... Uma das grandes frentes, sem dúvida nenhuma. Está alavancando bastante com o que todo mundo aqui conhece, o Oculus Rift, né? Que está há tempo aqui na campus, né? E, tipo, o lance do vídeo 360 com a realidade virtual, com o lance de game, eles estão trabalhando paralelamente, né? Eles estão... tá alavancando o outro paralelamente, mas meio que junto. Então, assim, a nossa visão é que, tipo, essas duas frentes, elas ganham bastante força no mercado e graças aos óculos relacionados a games, né? Bom, aí aqui a gente tem um panorama bem geral do que o Douglas falou, né? Mais ou menos é dividido na captação de áudio e vídeo, um processo de ingest para a máquina, um offline, onde você já tem uma música que marque, uma locução, algumas coisas, depende muito do caso. É difícil orçar, é difícil fazer uma reunião dentro de uma empresa com um cliente final, porque é o tipo do produto que existe aplicação para tudo. O universo é tão grande que muito facilmente você se perca se você não tomar alguns cuidados junto a um cliente. Porque te possibilita muitas e muitas coisas. Após a aprovação, é feito uma readequação de áudio, e essa costura que novamente é feita, porque ela já é feita no processo 2, na verdade, começa a se criar setups de set. A tua equipe de set para a gravação do filme, do material 360, é completamente diferente da publicidade e do cinema. E a tua ilha também. Por exemplo, ao longo do tempo a gente entendeu que aquela função de logger era uma das coisas mais importantes. E que nós teríamos que ter um montador no set.
Porque se você não tiver uma pequena amarração, algo que você consiga entender, primeiramente um check-up, porque não é apenas uma câmera, são 6, são 7, são 10, depende do setup que você está usando. Se uma delas falhar, e falha, às vezes falha, você se comprometeu, você comprometeu a cena e talvez você comprometeu toda uma narrativa. Então ter essa conferência, ter essa primeira amarração, amarrar não é simplesmente juntar todas as câmeras. A junção é complicado. Ajustar para ter uma costura adequada, a exposição das câmeras, aí é uma outra coisa. Por quê? Não é só a sobreposição que faz você ter um vídeo perfeito ou não. Essa situação de muita luz, de pouca luz, não há quem costure, não adianta ir para... Você vai lá no final naquele processo lá 6 de correção, de ajuste. Mas se o negócio não foi pensado de forma e conferido, e você está na ilha, e você já voltou para sua produtora, para tua casa, enfim, você vai ter uma complicação muito, muito grande. E por último, aplicativos ou o link que vai te jogar dentro do Facebook e do YouTube, que já aceitam esse formato e que já são distribuidores desse conteúdo. Mas caso você tenha uma produção, não digo mais profissional, mas no mundo corporativo mais personalizada, você vai fazer o aplicativozinho lá daquele cliente e tal, e ele vai ter esse acesso através do app. Analistas pessimistas e executivos dizem que a qualidade do conteúdo de realidade virtual disponível em seus primeiros estágios determinará se os consumidores abraçarão a novidade ou perderão o interesse. Até aí eu concordo plenamente, porque voltando lá àquele ponto que eu falei, que a primeira vez que eu coloquei e tive a sensação da imersão, eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é o futuro, nunca mais vou conseguir ver as coisas como eu via antigamente. Só que se você coloca 2, 3, 4 vezes aquele aplicativozinho lá que você baixa VR, que é um início, que é um começo, realmente o negócio parece ser um tremendo mico. Então eu concordo que nós, todos nós, quem vai lidar com realidade virtual, somos os grandes responsáveis com essa tecnologia dar certo ou não. Se a gente continuar produzindo demo, acabou. Porque duas coisas é o sucesso, talvez seja o sucesso da realidade virtual. A primeira é essa tecnologia, é os dispositivos avançarem a ponto de você ter uma reprodução. Hoje a gente tem uma resolução maior, a gente capta com uma maior resolução do que a gente que a gente enxerga no óculos, né, definitivamente. Exato. Reproduz. Exato. Muito obrigado. Por quê? A gente vê realidade virtual muitas vezes. Isso aqui era para ser só um telefone, virou tudo. Isso aqui não tem processamento ainda. Mas nós não vamos deixar de evoluir por conta disso. Aqui as pessoas, como em todas as pontas, já estão evoluindo. Mas quando a gente puder captar um vídeo em 4K, 6K, 8K, eu li recentemente que quando a gente chegar a reproduzir, não é captar e reproduzir em 16K, nós teremos um sério problema de distinção do que é virtual e do que é real. Então, se nós cumprirmos a nossa parte enquanto produtores de conteúdo, tudo vai se concretizar. E o que eu não concordo que está escrito aqui, que esses analistas pessimistas fazem uma comparação com a TV 3D com óculos.
que não tem absolutamente nada a ver com quem teve uma experiência imersiva. Ou eu estou errado? Colocar um óculos 3D com a família do lado e tal e assistir a TV, não se parece com nada com o que é a realidade virtual, da forma como a gente teve a experiência e vê. Uma das formas que eu ouvi e que define muito bem, talvez é a forma como eu tento explicar a sensação da realidade virtual para quem não colocou óculos, o que é um desafio enorme, no cinema ou na TV, nós enxergamos através de um quadrado. O teu mundo está ali. Na imersão, no processo imersivo, na realidade virtual, é como se esse quadrado fosse uma caixa de fósforo. Porque você está dentro do conteúdo. Então, por onde você olha, existe todo um universo. A realidade virtual é vista por alguns, daí os otimistas, como uma substituta potencial de atividades coletivas, como ir a um concerto ou ao cinema. O receio é que se torne algo tão atraente que as pessoas fiquem antissociais. Eu concordo. Se o conteúdo for razoavelmente interessante, se existir conforto, porque hoje os óculos, se você vê qualquer conteúdo lá no Gear, no Rift, enfim, por 10, 15 minutos, é o céu. Você fala, ali é grande. A princípio você olha, né? Eu tenho um problema sério. A realidade virtual trouxe um problema sério, você sabe disso. Com o aeroporto. Porque eu e o Tocha, a gente viajava gravando algumas coisas, atendendo alguns clientes, e no meio de aeroporto de coisa, põe o óculos, começa a ver, começa a falar, começa a procurar, a pesquisar. A hora que você tira o óculos, está todo mundo olhando assim. Tirando os desgraçados que tá assim, né? É realmente, mais do que desconfortante, é uma experiência, parece meio de lunático para quem está de fora, para quem não viu. Mas até mesmo aquele cara que fica dando risadinha de canto de boca, quando você fala, você já viu algum material de realidade virtual? Não, não vi. Quer ver? Tô sem fazer nada, esperando o avião. Você coloca, daí fica assim. Igual criança, igual tonto. Daí você tira e você dá a risadinha, né? Mas uma coisa que eu nunca imaginei estar falando, e muito menos talvez estar vivenciando, possa vir a acontecer. Verso paralelo. Para mim é a mesma coisa que falar de carro que vai andar sozinho. A gente já sabe, na palestra de ontem a gente já viu, e hoje eu já ouvi na rádio que 2, 3 anos ferrou para os taxistas. Ferrou. Grandes grupos e grandes corporações estão injetando muito dinheiro e vão tornar o projeto realidade, assim como vão tornar a realidade virtual um projeto de sucesso. Mas falar de universo paralelo, né, que quer dizer, em ficção científica é uma realidade autocontida em separado, coexistindo com a nossa própria. Eu acredito muito nisso. Que a realidade virtual, ela possa vir a ser uma válvula de escape. Até com essa brincadeira que eu faço às vezes e que eu uso já. Está tão na cara, isso que é o mais impressionante. Você já usa esse recurso. A mulher começou a falar muito e tal, não sei o que, não, agora... E isso é algo preocupante, principalmente para nós, que somos a primeira geração que vamos fomentar e fazer realidade virtual. Existe uma diferença da forma como o nosso organismo interpreta as coisas. E isso, para mim, é a maior prova do potencial do que é a realidade virtual. Quando você vai ao cinema ou assiste uma novela, por exemplo, seu cérebro trabalha para representar e conceituar o conteúdo.
porque acha que eles são reais. E é isso que fazemos diariamente. É um tipo de realidade completamente diferente do que acontecerá no futuro. No futuro, quando a gente chegar nos 16K e você tiver com óculos, eu não sei quem vai estar fora do óculos para te cutucar e falar assim, parceiro, não pula, cuidado da sacada. É o processo inverso. Sua cabeça não fica o tempo inteiro falando assim, é o filme, é o Titanic, é isso, é aquilo, é a história, nossa, o cara... Não, o seu cérebro está completamente enganado, afirmando que aquilo que você está vivenciando é o real. E aquilo que você está vivenciando não é o real. É engraçado que algo de papelão, eu não sei se vocês concordam, mas desde que eu coloquei o cardboard, que eu conheci, que eu vi o projeto do cardboard, eu tive a certeza que ele seria o divisor de águas. Até pela democracia, pelo custo e tudo. Eu tive uma experiência, o primeiro óculos que eu coloquei era o Gear da Samsung, achei sensacional. Comecei a me questionar um monte de coisa, é pesado, é esquisito, é isso, aquilo. Que é a comparação que os pessimistas fazem com a televisão 3D e com o óculos. Mas quando eu descobri, eu vi o cardboard, eu falei, agora ferrou. Qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter. É barato, você já tem o seu celular, a experiência é maravilhosa, se continuar evoluindo em conteúdo vai ser cada vez mais maravilhosa. E a pergunta que eu me faço todos os dias é como que isso pode parar? Como que isso pode ser comparado ou igual à televisão com óculos 3D? Eu me lembro, eu não sei se foi o Washington Oliveto que criou essa campanha. É uma das campanhas mais sensacionais e simples que existem. Eu não lembro direito o texto, vou tentar explicar o que é. Parece que o texto diz, parece que é uma campanha que foi para o estado de São Paulo. Se alguém souber, alguém me fala para eu contar direito o negócio. E daí lá no final fala assim, que alguns achavam que a TV, porque a TV em sua concepção era mais um eletrodoméstico. O cara não sabia se ia colocar a TV do lado do liquidificador ou se ia enfiar na sala. E daí fala, alguns um dia acharam e falaram que a TV seria apenas mais um eletrodoméstico. A TV não foi mais um eletrodoméstico. A TV foi uma das maiores revoluções que aconteceram e a gente está diante da maior revolução que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. Vai ser completamente irreal assistir quando os conteúdos se emparelharem de forma coesa, você presenciais, tá? Porque uma das coisas que eu fico pensando, será que é a mesma coisa assistir Fórmula 1 hoje e assistir Fórmula 1 dentro do carro do Hamilton, com ele guiando e com eu tendo a sensação e vendo do que é a Fórmula 1 naquela velocidade, Não é a mesma coisa, né? Na realidade virtual, podemos viver apenas o que desejamos. No mundo real, vivemos o que desejamos e o que não desejamos. Por isso, precisamos ter muita cautela. Precisamos ter cuidado. Sou um entusiasta dessa tecnologia. Quero fazer bem feito. E tenho preocupações e deveres. E todos nós que vamos abraçar e passar a fazer realidade virtual, carregamos com a gente essa responsabilidade e esse dever, de que é lindo, é maravilhoso, é uma forma de contar histórias mais emocionantes. Tem o vídeo do Chris Milk no TED, onde ele fala, o vídeo é o seguinte, ele fez uma coprodução, uma produção para a ONU, para as Nações Unidas, e ele gravou esse conteúdo com uma menina síria e levou na reunião em Davos e apresentou para as maiores lideranças mundiais
aquele conteúdo e tocou as pessoas, e eu não sei se eles liberaram o crédito, tomaram alguma medida. Enfim, é uma forma maravilhosa de mostrar o caminho com a que a tecnologia pode nos auxiliar. E do contrário, é algo também que pode nos prejudicar. Eu aproveito para convidar a todos. Amanhã teremos uma palestra de realidade virtual como ferramenta de marketing. Já é uma palestra com muito mais aplicação, de muito mais modelo de negócio, que será no Startup Makers amanhã, também com início às 14h30. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês. Me sinto honrado em estar aqui. O porquê eu me sinto honrado e não grato? Porque assim, eu acreditei na realidade virtual, eles e algum de vocês, antes de sair na TV, antes de sair no jornal, antes de começar a dar dinheiro ou não. Então, e isso me levou a tomar muitas decisões. E eu vi que eu estava no caminho certo. Quando eu resolvi, por mais difícil que foi, falar assim, não, eu vou investir no que eu acredito, as coisas tendem a mudar e eu acredito nisso. Então eu me sinto honrado, porque é um esforço enorme. Eu precisei abrir mão de algumas coisas, principalmente de conforto. Às vezes a gente briga um pouquinho com a família, porque tem que fazer o arroz com feijão, e às vezes só sobra o final de semana para a gente experimentar, conversar e trabalhar mais um pouco. A gente vai abrir para algumas perguntas, já adianto. Infelizmente eu não tenho todas as respostas, mas gostaria de agradecer imensamente a vocês. Obrigado. Alô? Som? Bom, eu gostaria também de, antes das perguntas, agradecer o Guilherme e principalmente agradecer a equipe da 360, que não pôde estar todos presentes, mas o Thiago Zanck, o Fernando, a Joyce, que também acompanha a gente. Muito obrigado. E abrir o convite para amanhã, para o stand de marketing, e para apresentar para vocês onde pode ser colocado essa tecnologia. Porque a gente falou aqui de uma introdução, mas vocês podem imaginar que na educação, no treinamento, na engenharia, infinitas possibilidades. Em tudo. Entretenimento, games. Então, assim, acho que amanhã vocês vão ter bastante surpresas de onde elas estão sendo colocadas, como elas estão sendo colocadas, de que forma elas estão sendo empregadas, os feedbacks e alguns números também de mercado, né? As empresas que estão entrando, os acontecimentos. Para vocês terem uma ideia, nos 2 últimos meses, no panorama geral, o debate presidencial foi feito em realidade virtual nos Estados Unidos. Jogos da NBA foram transmitidos em realidade virtual. Documentários, são diversos documentários que coloca você em situações que você nunca poderia imaginar, talvez numa tribo onde está tendo uma epidemia de ebola. Então você sente essa empatia, você sente aquilo de outra forma. Bom, enfim, agradecer e deixar aberto para as perguntas. Sim. Gui, eu tenho 2 perguntas, na verdade elas são bem distintas, elas surgiram em momentos diferentes da palestra. Primeiro, você estava falando como gerador de conteúdo, principalmente em campanhas de marketing, que você teria que meio que focar o usuário naquilo que você precisa passar na campanha. Até que ponto você acha que os jogos poderiam ajudar nisso, que até você diz que é gamer, que os games já têm essa tendência de empurrar o player para o lugar certo. O quanto você acha que isso pode ajudar? E no final que você estava falando exatamente dessa parte da responsabilidade dos desenvolvedores para não prender as pessoas, vamos dizer assim, para elas lembrarem de sair desse mundo sem querer tirar essa responsabilidade, mas e sem querer ser muito negro nesse aspecto, mas o quanto isso não seria um certo Darwin moderno, digital, de meio que vai rolar uma nova seleção natural das pessoas, não fisicamente, mas comportamentalmente, assim, realmente isso tem uma possibilidade de matar muita gente que tem uma vida de merda e o cara vai ficar lá porque é mais cômodo para ele. Sim. E, enfim, como isso vocês enxergam? Lógico. Pode ficar com... Com relação à primeira pergunta,
ajuda muito quando você fala de campanhas institucionais e de produto. Eu tive uma experiência, até num dos slides, de fazer Itaipu binacional, né? Quando a gente conversou com Itaipu, era algo tão recente, tão novo, foi uma das sensações mais esquisitas. Você vai para uma reunião para fechar algo que você não tem portfólio. E explicar, você já não tem o portfólio, que é o respaldo de que você vai entregar e de que você sabe fazer, de como fazer e de como exemplificar o que pode vir a ser feito, e você começa a conversar e coisas. É preciso, toda empresa, ela trabalha com essa sensação, não toda empresa, porque as empresas têm formas diferentes de enxergar a empresa e o produto, mas empresas mais conservadoras, não adianta você mostrar o tamanho daquela barragem sem ter a informação de quanto concreto tem dentro daquela barragem, ou a extensão, ou a força que ela consegue. São dados institucionais que são necessários ter. Com o lettering traqueado dentro desse universo todo, a gente já consegue fazer reuniões e conversar com diretores e o cara apoiar e financiar aquele projeto. Mas realmente na parte do entretenimento, eu vejo que é fundamental essa gamificação para que você possa realmente fazer com que a pessoa percorra dentro da sua história, da história com que você quer contar. E hoje, temos isso de forma superficialmente. Não temos todo esse controle. Então, imagino que essa gamificação vai ajudar muito, principalmente na parte de conteúdo. Com relação à segunda pergunta, se você quiser completar alguma coisa, fica à vontade. A princípio eu falaria para você, não sei o que te responder. Mas é um pouco do que eu falei na palestra. Cada um precisa ter essa consciência. Primeiro, quem faz o conteúdo, quem transmite, quem ensina, porque somos a primeira geração, é a geração mais poderosa. Somos evangelizadores dessa tecnologia. De que precisa existir um conteúdo. Isso existe um consenso que quase que em tudo que voltou à tona, que precisamos voltar a ter limites e de usar a tecnologia como tecnologia, e não essa inversão. A vida, queremos reproduzir, queremos fazer, a vida já está acontecendo, né? Então acho que cabe a nós, pelo menos, essa análise e esse debate, e o resto é o resto. A gente vai ver aonde isso vai dar. Bom, queria fazer duas perguntas. Uma é se já tem como fazer uma transmissão de link ao vivo, e se já tem aqui no Brasil. E a outra queria saber quanto tempo vocês demoram desde a captação do vídeo até a entrega do projeto. Quanto tempo por minuto de vídeo, por exemplo? Sim. Que é uma edição bem pesada. Tá. Vou responder do contrário, tá? A entrega depende muito do que vai ser feito. É difícil a gente dimensionar esse tempo de entrega. Um roteiro muito bem especificado, porque uma coisa é você amarrar os vídeos, se for só imersão, gravou ali, primeiro, quantas cenas são? Como que é? Isso já vai começar a dimensionar o negócio. É um tempo de amarração, de correção, de áudio, vai ter uma locução, não vai... Outra coisa vai ter coisas traqueadas, informações traqueadas, aumenta toda a sua pós. Então falar em tempo é muito... Oi? Olha, dá para você fazer uma entrega dependendo da tua equipe, do teu editor? Se for um conteúdo, sei lá, de 1 minuto, poucas cenas, 8, 10 cenas, se o cara varar a madrugada, 3 dias. Depende do cara. Como traquear? Assim. Passa o microfone pro Thiago. Daí, ele vai explicar melhor como que a gente traqueia dentro do 360. E, Thiagão, já aproveita também e já fala com relação o link ao vivo. Eu já posso dizer para você que existe. Sim. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade que é a nossa banda, né? Então, assim, você já tem esse problema de entregar. Primeiro do ao vivo, né? O streaming. Mas existe sim rigs, existem empresas
que no caso a 360 Freedom, a Hero 360 também, que eles já trazem já os cabos, eles levam para um módulo, esse módulo leva para um computador e é um streaming que faz essa amarração em tempo real. No caso do debate, do jogo da NBA, eles já eram ao vivo. Então assim, é o caminho natural das coisas. Por exemplo, os eventos, Rock in Rio, tal. Você tem um lugar no palco para você acompanhar aquilo. Então a gente está seguindo uma curva muito exponencial em sentido a essa tecnologia. As coisas estão indo muito rápido. Como eu disse, há 3 anos atrás, o Oculus Rift não tinha nem um stand na CES. E hoje eles são tipo 3 horas de fila para você fazer uma experiência. E cada vez mais estão tendo soluções e empresas trazendo, facilitando, né? No geral, todo mundo produzindo, porque como é aquela coisa estaca zero, as grandes empresas elas estão comprando as startups. No caso da Apple, ela também não apresentou ainda um produto relacionado à realidade virtual, mas ela tem comprado startups. E a Samsung e tudo mais. Mas com certeza essa tecnologia de streaming vai chegar para nós também. É uma questão assim de, como eu disse, exponencial muito rápido. Uma coisa que a gente acaba nem levando muito, né, aqui foi a parte da computação gráfica, que é a parte de games, que muita gente tem interesse e de fato os caras que já estão há muito tempo trabalhando com isso, não tem ceticismo, é uma coisa que acredito. O PlayStation também, a questão de alguns meses eles já vai estar lançando o PlayStation VR, que era o Morpheus. Bom, essa parte de computação gráfica e de interação é de fato, junto com o conteúdo, que é o que está levantando, está chamando a atenção, conteúdo 360, parte de marketing, mas a parte de interação, você poder interagir, usar motores como Unity, Unreal, construir esse universo e colocar inputs para você caminhar, para você ter esses feedbacks, isso é de fato o futuro da realidade virtual. Se a gente não criar essas interações, não ter essa possibilidade de fato entrar no universo virtual e interagir com aquilo, a gente também não vai muito longe. Por isso que o próprio Facebook já existe ferramentas de você estar em um ponto com óculos, você estar em outro ponto com óculos e você interagir com outra pessoa. Jogar um ping-pong, e tipo, com o movimento corporal você já identifica o corpo fala, então você já constrói a identidade, a empatia com aquela pessoa. Fora isso, Second Life, todas aquelas empresas que por algum motivo de tecnologia ou propriamente conceitual não foram, elas estão voltando com uma força total. Assim, se vocês pesquisarem realidade virtual, VR, vocês vão ver que está vindo uma onda gigante. Vocês estão vendo, né? Ainda bem que não estamos na França. E, é uma oportunidade que vocês que têm interesse não podem perder. Maravilha. Infelizmente, nós vamos encerrar o painel. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem quiser bater um vai estar aqui, podemos conversar daí sem hora para acabar. Maravilha? Muito obrigado. Amanhã temos de novo palestra lá, Startup Makers, 2h30. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer um...